Olá pessoas, como estamos? Tudo bem? Já primeiramente fique em casa, hein? Ninguém indo pra rua. Caso seja extremamente necessário ir, seja breve e importante que você esteja usando máscara quando você for sair e voltar para a sua residência. Também quando chegar em casa, deixa as roupas fora, já num cesto específico para lavar, já toma um banho e é isso. O procedimento tem que ser assim, não tem jeito, hein? Mas enfim, não viemos para falar de coronavírus, não viemos para falar de Covid-19, iremos falar sobre a aula de adjetivos, tá? Esse título maravilhosinho aí que vocês estão vendo aí na telinha. Adjetive-me, adjetive-se. Para que serve os adjetivos? Irei mostrar agora algumas não todas as funções em específico dos adjetivos. Vou passar slide por slide, então vocês irão acompanhar junto aí. Tá? Vocês terão esse slide específico. O mesmo slide que eu estou mostrando é o slide que vocês terão. Então, vocês conseguirão acompanhar, tá? E já informando, não estou mostrando meu rosto, porque aqui na minha residência é um pouco complicado de gravar. Eu não tenho um espaço ideal para isso. Então, infelizmente, será por áudio, mas vocês ainda verão. Tudo que eu for falando sobre estará na tela para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, cadê? Deixa eu ir. Isso, pronto, foi. O adjetivo, a função dele primária é modificar as nossas impressões sobre as coisas, tá? Como assim modificar? Quando eu falei na minha aula de substantivo, eu falei um pouco isso na live, tá? Mas quem não viu, eu posso repetir para vocês. Existe o significante e o significado, tá? É a base da língua que nós temos no mundo inteiro, tá? Existe o significante e o significado. O significante é a palavra escrita, de fato, aquelas letras juntas que formam sons específicos, formam determinado tipo de palavra, e o significado dessa palavra depende do contexto ao qual está inserido aquela palavra na frase, o posicionamento da palavra, enfim. Existem essas duas vertentes para a palavra, o significante e o significado, a forma como você escreve, como a palavra foi composta e o que ela significa na nossa sociedade, tá? Existem várias formas, várias significações que uma palavra pode vir a ter na sociedade. Então depende do contexto, depende de onde nós vivemos também, tá? E o adjetivo faz essa alteração, ela faz essa modificação referente a essas palavras. Então, primeiramente, o adjetivo, modificador de sentido, como eu já estava falando sobre isso, ele vai mudar essas impressões sobre as coisas. Então, um sentido positivo pode ficar negativo, ou então, dependendo do tom que você pode usar, aquele adjetivo ele pode significar outra coisa, enfim. Então, ele tem essa função específica, tá? Ele vai expressar uma qualidade ou característica, então isso é muito importante quando vocês forem escrever os seus textos, para dar uma ênfase maior. Ênfase maior é pleonasmo. Você dar uma ênfase no que vocês estão falando, vocês precisam adjetivar essas palavras para que fique muito mais fácil do seu leitor gravar a informação na memória dele, tá? Isso você sempre, quando você usa determinados verbos e adjetivos, você vai trazendo o seu leitor para concordar com o seu texto. Uma frase que eu já falei para muitos alunos e eu acabo repetindo, todo texto é ideológico. Anota, todo texto é ideológico. Ou seja, quem está escrevendo o texto, ele tem uma ideologia ou própria, que é muito difícil de ser própria, ou então ele corrobora com alguma ideologia em específico, e por isso ele expressa essa ideologia por meio dos textos que ele escreve. Então, ou textos que ele escreve também, né? Porque fala também é texto, imagem também é texto. Então, a forma como ele irá se expressar, ele vai demonstrar, ele vai deixar bem clara a sua ideologia, e nisso os adjetivos são fundamentais para que fique muito mais evidente aquilo que ele quer dizer, tá? Seja para enaltecer ou diminuir uma característica de algum ser, alguma situação, ou seja para dar uma qualidade ou dar um defeito para aquilo que ele está falando, tá? Ele modifica o substantivo normalmente
o pronome, o numeral ou qualquer palavra de valor substantivo, verbo no infinitivo, por exemplo, e até uma oração substantiva. Ou seja, a partir do momento que eu insiro o adjetivo, aquele substantivo de fato ele passa a ter um significado maior, um significado específico, então ele vai fazer essa modificação. Geralmente o substantivo é uma coisa muito mais genérica, muito mais abrangente, e aí o adjetivo ele vai afunilar esse entendimento, tá? Algum grupo de palavras pode ter a função de adjetivo, que é chamado de locuções adjetivas, nós iremos ver mais voltado para o final da aula, tá? Ela se flexiona junto, igual aos substantivos, ela também se flexiona em gênero, número e grau, e também ela vai se classificar em relação à sua forma, sentido ou uso. Na aula de substantivos eu falei que ele se classifica em relação à sua forma e à sua significação, e o adjetivo ele vai se classificar em relação à sua forma, o sentido ou o uso que é dado para o adjetivo. Tudo bem? Então vamos para o próximo slide. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? O adjetivo ele vai demonstrar qualidade, defeito, estado ou condição daquilo que você está falando. Sempre, 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 sempre será desta forma, tá? Então, o exemplo que eu deixei, homem. Pode ser bondoso, ajuizado, produtivo, simpático. Isso eu estou dando qualidades para este homem. Defeito. Menino, travesso, teimoso, irresponsável, casmurro. Eu estou mostrando, fazendo com que as pessoas entendam que este menino tem esse defeito de fato, tá? Sem que ele haja, e sim apenas falar para que a outra pessoa ela já veja, quando for ter contato com esse menino, saiba que ele já tem esses defeitos, tá? Estado. Nosso estado como pessoa, tá? No caso, mulher. Feliz, calma, confusa, plena. Tudo isso são estados que nós temos. Não quer dizer que é uma qualidade ser feliz, tá? Qualidade é a forma como nós agimos perante a sociedade. O estado é como nós estamos aqui dentro. Dentro do nosso ser. Aqui dentro é como se você estivesse me vendo, né? E condição, a família pobre, rica, sofrida. Tudo isso são condições que nós podemos vir a ter. E tudo isso que eu inseri, que está aí de azul para vocês, são adjetivos. Tá? Tem vários. Tem adjetivos simples, tem adjetivos compostos, tem adjetivos... enfim, eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, antes de tudo, vou falar sobre suas classificações, tá? Primeiramente, simples. Ele vai apresentar um radical. Vocês lembrem da aula de substantivo, e aí vocês irão lembrar que todo o substantivo, quando é simples, e também o adjetivo simples, ele vai apresentar apenas um radical, ou seja, derivado de uma palavra apenas, tá? Os exemplos que eu dei aí, visão social ou visão econômica. Um radical apenas. Eu estou mostrando que a minha visão ela pode ser social ou então ela pode ser econômica. O composto já vai apresentar mais de um radical, então duas palavras serão unidas para dar um novo significado, como no substantivo composto que eu mostrei para vocês na aula anterior. Então, no caso aqui, visão socioeconômica. Então, junta o significado da visão social mais a visão econômica e juntando dá essa palavra socioeconômica, tá? Primitivo não apresenta afixos, ou seja, algumas letras a mais para dar um significado diferenciado na palavra, tá? Vou mostrar aqui com esses exemplos. Primeiro, sorriso amarelo. Sorriso amarelo, você pode estar falando exatamente da cor dos dentes daquela pessoa, ou então é aquele sorriso meio tímido. Então, assim, ele quis usar essa palavra, esse primitivo, tá? Já no derivado, ele vai apresentar os afixos, então terá algumas letras a mais, aí no caso aqui, sorriso amarelado. Então, deixa bem claro que não está falando daquele sorriso tímido, e sim que os dentes daquela pessoa, quando ela sorri, ela mostra que os dentes dela estão amarelados, tá? Então vamos lá. Restritivo acrescenta um sentido não inerente, ou seja, não pertence naturalmente esse sentido ao ser ao qual nós estamos falando, tá? Um exemplo, carro azul. Professor, mas por quê? Por que não é inerente carro azul? Porque o carro pode ser azul, como pode ser verde, como pode ser rosa, como pode ser branco, como pode ser preto, como pode ser prata, como pode ser vermelho. Então, assim, não é um sentido inerente dele. Quando o carro ele é construído, ele não vem com essa cor especificamente azul, tá? Ele virá com a cor
que quem vai escolher vai ser a montadora de fato. No caso também, no outro exemplo, o homem feliz. O homem pode ser feliz, ele pode ser triste, ele pode ser... Enfim, vocês conseguem aí mais ou menos imaginar qual é a linha que eu estou tentando chegar, tá? Leite, quente, gelado, morno... coloquei gelado, mas eu poderia também colocar frio, como quente eu poderia colocar pelando, enfim. Então ele não é inerente do ser. Então assim, o leite ele pode estar com esses adjetivos, mas ainda assim ele não deixa de ter de ser aquela substância, tá? Agora, explicativo, apresenta um sentido inerente do próprio ser. Então o que acontece? O exemplo que eu dei ali, carro motorizado. Então quer dizer, o carro, para que ele tenha a função de carro, ele precisa ser motorizado. Se ele não é motorizado, ele é outra coisa, e não um carro. O carro é um automóvel, de automotivo, então ele se move automaticamente, mas o automaticamente é com base na nossa interferência humana, tá? Quando a gente pisa no pedal, colocamos a marcha, ele vai funcionar. Mas o carro ele precisa ser motorizado. Como um exemplo, um skate ele não pode ser motorizado. Simples assim, é o sentido inerente dele. Ele não pode ser motorizado. Ele pode ter um outro tipo de adjetivo explicativo. Mas no caso, ele não é motorizado porque ele não tem um motor. Simples assim. Uma moto pode ser motorizada, como um navio pode ser motorizado, como um trem pode ser motorizado. E agora eu fiquei na dúvida se navio, trem tem um motor de fato, se é alguma outra coisa que move eles, enfim. Mas é isso que eu quis dizer, tá? É um sentido inerente. O outro exemplo que eu dei, homem mortal. Todo homem é mortal. Não existe homens imortais. Mortal significa que nós iremos perecer. Nós temos um período de vida aí. E todos chegaremos ao mesmo fim. Então, por conta disso, é um sentido inerente. Ou outro exemplo, leite branco. Não existe leite de outra cor. Quando o leite é gerado lá dentro do seio do mamífero, ele sempre será daquele jeito. Sempre será branco. Por mais que, professor, mas tem leite que não é exatamente branco. Vocês então mais ou menos entenderam o que eu quis dizer, tá? Então, assim, esse é um sentido inerente. Ou seja, sempre será assim. Nenhum outro animal, quando você for tirar o leite, ele vai ser de outra cor. Sei lá, um leite preto, por exemplo, um leite vermelho. Não vai. Como sangue vermelho. Sangue vermelho é também um adjetivo explicativo, tá? Por último, pátrio gentílico, tá? Ele vai se referir a continentes, países, cidades, regiões, algumas regiões têm um nome próprio pátrio, raças e povos, que entram na parte do gentílico, e também indicam determinadas origens, tá? Um exemplo, polaco vem da Polônia, americano vem da América, afegão vem de Afeganistão, mineiro vem lá de Minas Gerais, fluminense vem do Rio de Janeiro, panamenho vem do Panamá, inglês, carioca, santista, vietnamita, espanhol, branco, negro, indígena, enfim. Tá? Então, também, quando nós nos referimos às pessoas e colocamos esse tipo de adjetivo, fica mais fácil entender de onde que a pessoa veio, quem a pessoa é, como que ela é, qual é a cultura que ela tem. Então, nesse adjetivo abrange já todas essas informações. Tudo bem? Vamos agora para flexões referente a gênero. Aula de substantivo, vão lembrando aí, porque referente aos adjetivos também entra muito naquilo que eu expliquei para vocês. Então, mas na parte de flexões é um pouco mais simples do que do substantivo. Flexões uniforme, tá? Tem só uma forma, tanto para o masculino como para o feminino, bem simples aí. O exemplo que eu dei, homem feliz e mulher feliz. Quando você fala um homem está feliz, uma mulher também está feliz. Não tem uma outra palavra que vai denominar a felicidade para o lado feminino, tá? Já o biforme tem as duas formas. No caso, como exemplo que eu dei, ativo e ativa, mal e má, judeu e judia. Então, no masculino e no feminino, ele vai ter essa diferenciação. Bem simples a parte de flexões, tá? E bem rápida também para explicar. Já na de número, já tem algumas regrinhas. Então, primeiro vamos começar com a regra do simples. Não confunda com a regra do simples de matemática. É a regra do adjetivo simples, tá? Varia com o termo a que se refere. Normalmente ele vai visar o substantivo, que aqui já vai entrar um pouco de concordância nominal para vocês entenderem mais ou menos como funciona a parte de adjetivo na parte de
quando ele for variar, tá? Herdei casas extraordinárias e carros luxuosos. Casas é uma palavra feminina, então por conta disso, o adjetivo ele também deve estar no feminino, isso é concordância nominal. Carros é uma palavra masculina, então o adjetivo também estará no masculino, tá? Então no caso, esses adjetivos são adjetivos biformes, porque aquele homem pode ser extraordinário, como aquela mulher pode ser extraordinária. Então, para vocês entenderem que quando utilizamos os adjetivos biformes, precisamos entender o substantivo a que se refere para que possamos flexioná-lo da melhor forma, tá? Outros exemplos que eu dei ali: comi maçãs pela manhã e pela tarde. Elas são realmente saborosas. No caso, como em casas, carros e maçãs, ele está no plural, então por conta disso se flexiona também para o plural, tá? Se fosse uma maçã, seria saborosa, como são mais de uma, são saborosas, não esqueçam disso. Gostei dos tons lilazes usados na sala, ficou bem suave, tá? Esse lilazes, geralmente cor não flexiona, eu vou mostrar para vocês depois, mas algumas cores, existe o singular e o plural, e no caso do lilá e do lilás, também ele pode variar, então por conta disso, existe o plural de lilá, que é lilás, e existe o plural de lilás, que é lilazes, tá? E ele é o único substantivo usado como adjetivo que pode variar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como funciona essa questão de como um substantivo pode ser um adjetivo. A observação que eu deixei ali: qualquer substantivo usado como adjetivo fica invariável. Então assim, eu falei que eu vou explicar isso mais pra frente, então eu vou dar uma pincelada aqui e depois mais pra frente eu vou explicar de fato, tá bom? Então os exemplos que eu dei aí: reuniões relâmpago, homens monstro, moleques piranha, vestidos laranja, ternos cinza, blusas creme, calças rosa, tintas salmão, escovas chocolate, paredes gelo, tons pastel, tá? Em cima, igual, como eu deixei entre parênteses, exceto nos 3 primeiros acima, note que a expressão cor de está implícita, porque tem cor de rosa, cor de pele. Então assim, eu não precisei colocar que são ternos cor de cinza ou vestidos cor de laranja. Eu poderia colocar, mas como está implícito, eu não preciso inserir essa informação, e aí por isso o entendimento continua sendo o mesmo, e por isso que ele fica no singular também, porque é uma cor apenas. Por mais que possam ser vários outros objetos, são objetos variados, mesmo ele sendo plural, o que está dando adjetivo para eles é singular, que é uma coisa só, que é uma cor só. Então eu tenho vários computadores, vários computadores não, vou utilizar o mesmo exemplo aqui. Os vários vestidos, só que eles são laranja, simples assim, tá bom? Agora a regra dos compostos. Varia-se apenas o último elemento do adjetivo composto, concordando com o termo de valor substantivo ao qual se refere em gênero e em número, tá? Expliquei sobre gênero e número lá em cima, e isso vai ser utilizado aqui na regra dos compostos, tá? As intervenções médico-cirúrgicas foram um sucesso, tá? Então, como funciona? Ele só vai variar o último elemento do adjetivo com o substantivo. Aqui no caso dos exemplos, a intervenções é o substantivo e só o cirúrgicas vai variar junto com o substantivo intervenções, tá? No caso embaixo, aquelas canecas vermelho claras e vermelho escuras já foram vendidas. O claras e escuras dá referência às canecas. A caneca ser vermelha, isso também entra no caso delas, mas não vai variar por conta de ser um adjetivo composto, tá? Foram feitos acordos afro-brasilo-lusitanos. Só o último ele variou, tá bom? Agora algumas exceções. Se algum elemento do adjetivo composto for um substantivo, todo adjetivo composto ficará invariável, tá? Um exemplo eram blusas verde garrafa que ele queria. Então assim, garrafa é um substantivo comum, simples e primitivo. Então, e concreto também. Então por conta disso, ele está sendo inserido nesse aspecto porque existem garrafas de várias cores. Só que quando nós colocamos o verde garrafa, nós lembramos do tom brilhoso e do tom levemente transparente que
A garrafa nos lembra que pode vir garrafa ou de plástico ou garrafa de vidro. E aí, por conta disso, nós utilizamos esta palavra para querer dizer qual é o tom daquele verde. E por conta disso, ele é um substantivo, mas aí nesse caso, quando ele entra junto com esse outro, com a cor verde, passa a ser um adjetivo composto e por conta disso não se altera, fica invariável, tá? Estes cordões amarelo-ouro vão chamar a atenção, também como vocês viram, também não irá variar, tá? No caso de variar ambos os elementos, são esses em específico, tá? Surdo-mudo, fica surdos-mudos ou surdas-mudas, tá? Peles vermelhas, claro-escuro. E alguns são invariáveis sempre, tá? Azul marinho, azul celeste, fruta cor ultravioleta, sem sal, sem terra, verde musgo, cor de rosa, 0 km, etc. A maioria dos gramáticos diz que infravermelho varia, tá? Então fiquem espertos quanto a isso. Quando vocês forem escrever alguma coisa que entrará no aspecto de falar sobre algo que seja infravermelho, principalmente luz, então vejam se fica melhor, como a maioria dos gramáticos diz que varia, então quando se colocarem no plural, coloquem para variar infravermelhos, tá bom? Flexões de grau agora, que esse é o que tem mais para que vocês entendam melhor sobre. Tá? Porque quando nós estamos adjetivando algo, estamos dando qualidade e defeito, ou então nós estamos comparando com outra coisa. Vocês irão ver agora. Primeiro de comparação. Vai comparar uma qualidade, uma qualificação entre dois seres ou duas qualidades de um mesmo ser em específico. Então, para que eu faça uma comparação, tem três formas. Ou eu comparo o que é igual, ou eu comparo o que é superior, ou eu mostro o que é inferior. Tá? Então, um exemplo que eu dei ali de igualdade. Você pode usar tão, quanto ou como. O tão ele é obrigatório e você vai mudar tão, quanto ou como. Tá? Você precisa colocar a informação referente ao tão. Tá? O tão sempre vai ser específico para igualdade. E aí você escolhe a palavra quanto ou como para ficar melhor no seu texto. Português é tão divertido quanto matemática. Ou português é tão divertido como matemática. As duas palavras, elas têm a mesma função para mostrar a igualdade. Tá bom? Superioridade, você coloca mais do que, sempre você coloca esse do, sempre você coloca essa preposição, tá? Português é mais divertido do que matemática, português é mais divertido que matemática, fica ao seu critério também. O ideal é que vocês colocarem a preposição, tá? Inferioridade também, coloquem a preposição, mas vocês utilizam a palavra menos. Então, igualdade é tão, superioridade você coloca mais, inferioridade você coloca menos. Isso para que vocês façam comparações, tá? Português é menos divertido do que matemática. Agora de superlativos. Muito importante, vocês irão encontrar muito isso em literatura, tá? Parte de superlativos. Mas enfim, vamos lá que eu já vou explicar umas regrinhas sobre o superlativo. Então ele vai intensificar a qualidade de um só ser. Tá? Ele intensifica, ele vai mostrar que é muito importante que tenha o foco do leitor nesse aspecto. Então, primeiramente, o analítico absoluto, existe dois, tá? O absolútico não, confundindo com analítico. Superlativo absoluto e superlativo relativo, tá? Então vamos lá, primeiramente superlativo analítico absoluto. Você precisa colocar um advérbio para intensificar a qualidade. João é muito inteligente e bastante humilde, mas extremamente pobre, tá? Então, o muito, o bastante e o extremamente, ele vai intensificar aquilo que eu estou falando. Que eu podia falar, João é inteligente, humilde, mas pobre. Só que quando eu intensifico, eu mostro que ele é muito inteligente, ou seja, ele é mais inteligente que os demais. Ele é bastante humilde, mais humilde que os demais. Extremamente pobre, bem mais pobre que os demais. Sintético absoluto, ele vai utilizar o sufixo, ou seja, você não vai inserir um advérbio, não vai inserir uma palavra. Você irá apenas colocar um sufixo que corresponde àquela palavra, tá? O sufixo, ele nunca é igual, como vocês irão ver agora. João é inteligentíssimo, ou seja, eu tirei o muito inteligente e eu coloquei inteligentíssimo. Mas é paupérrimo. Em vez de colocar extremamente pobre ou muito pobre, eu coloquei paupérrimo, que esse é o sintético absoluto, o superlativo sintético absoluto de pobre, tá? E o mínimo, ele é o sintético absoluto de
humildade. De humilde, na verdade, né? Então, como vocês viram, coloquei essas variações, o íssimo no final, o érrimo e o ílimo, para vocês verem que algumas palavras, são algumas, tá? Não são todas que tem o superlativo analítico, o sintético absoluto, e caso vocês forem utilizar, não recomendo que vocês coloquem utilizem o superlativo sintético absoluto nas suas redações, tá? Ela é mais voltada para a literatura do que para os seus textos de estudos ou suas redações, tá? Ela é muito mais voltada para a literatura. Vocês colocando superlativo sintético absoluto, o professor ele pode deixar passar, mas quando vocês forem fazer seus vestibulares é considerado como erro, tudo bem? Então agora vamos para o relativo. De superioridade. Você vai enaltecer a qualidade de um ser dentre os outros seres por meio da construção o-a, que são adjetivos, mais o e a são artigos, mais o adjetivo, mais de ou dentre, tá? Porque você está incluindo outros seres que pertencem àquela situação, você está comparando com aqueles de fato. Tá? Então, colocando aqui o exemplo, o João é o mais inteligente dentre todos da sala. Então, em vez de lá em cima, no analítico absoluto, o João é muito inteligente, eu não estou comparando ele com ninguém. Já colocando uma superioridade, colocando como superioridade, ele precisa pertencer a um grupo. E eu preciso enaltecer a qualidade dele dentre esses seres que participam deste conjunto. Então, por isso que eu coloquei. Por isso que ele tem que colocar o artigo, tem que colocar o adjetivo, tem que colocar o de ou dentre, tá? João é o mais inteligente dentre todos da sala. Isso é muito importante quando vocês forem inserir nos seus textos. Agora, de inferioridade, eu vou desvalorizar, minimizar a qualidade de um ser dentre os outros seres também pertencentes àquele conjunto, tá? A construção é a mesma. Artigo, colocando a palavra menos, mais o adjetivo e mais o de ou dentre, tá? O exemplo que eu dei, Voldemort é o bruxo menos inteligente do grupo, tá? Eu poderia colocar Voldemort é um bruxo pouco inteligente, mas eu preciso colocar a informação que no grupo de bruxos ele é o menos inteligente. Tudo bem? Agora, por último, tá? Para encerrarmos a nossa aula, vamos pincelar sobre locução adjetiva, tá? São grupos de vocábulos com valor de adjetivo formado por preposição, tá? Muito importante, sempre vocês precisam inserir a preposição. Coloquei lá para vocês um link num site que tem uma tabela de preposições. Professor, a gente usa preposição a todo tempo? Sim, utilizamos a todo momento. Não consigo nem contar aqui nas frases que eu estou falando para vocês quantas preposições eu já utilizei. Mas sempre nós utilizamos porque é ela que vai fazer a ligação entre os objetos ao qual se refere, tá? Então, vocês vão inserir a preposição mais a locução prepositiva preposição ou locução prepositiva mais o substantivo, advérbio, pronome e verbo numeral. E tal expressão frequentemente se liga a um substantivo. Então, unindo essa preposição ou locução prepositiva mais o substantivo ou advérbio ou pronome ou verbo ou numeral, ele passa a ser uma locução adjetiva. Quer dizer que essas palavras juntas, essas duas palavras juntas, ela tem o valor de um substantivo. Eu vou mostrar para vocês aqui. No exemplo, aves da noite. Da é a preposição de mais o artigo a e da palavra da. Essa preposição da. Noite. Noite é um substantivo. Você pode tocar à noite? Não, então é um substantivo abstrato, tá? Primitivo, enfim. Então, eu junto aves da noite, eu dou o entendimento de aves noturnas. Eu não precisei utilizar a palavra noturnas, que é um adjetivo. É um adjetivo referente a seres que vivem mais pelo período noturno. Então, por conta disso, eu inserindo aves da noite, essa da noite significa... Ele tem a função de locução adjetiva. Poderia, professor, eu posso colocar aves noturnas? Pode, não tem problema. Você inseriu locução adjetiva, fica ao critério da sua escrita, como você quer se referir. Ou então, dependendo, quando vocês forem utilizar muitas palavras repetidas no mesmo texto, recomendamos nós fazer alterações de palavras, utilizarem outros verbos que têm o mesmo significado, ou então utilizarem essas locuções adjetivas e também outras formas de escreverem os seus textos, tá? O outro exemplo que eu dei ali, paixão sem freio, ou seja, paixão desenfreada. Então, por conta disso, você consegue fazer essa locução adjetiva e querer dizer a mesma coisa. Eu já disse numa aula, e repito,
O ideal é que vocês economizem palavras, tá? Só que o que acontece, nós temos muitas palavras no nosso vocabulário, 660 mil por enquanto, e às vezes, quando nós estamos escrevendo, nós repetimos algumas palavras, algumas expressões. Então essas variações, elas servem para que o texto não fique muito cansativo para quem for ler, porque quando ele lê muita palavra repetida, cansa a vista e aí o entendimento vai começar a ficar perdido porque o cérebro já começou a se dispersar, tá bom? Agora uma observação, nem toda locução adjetiva possui um adjetivo correspondente com o mesmo significado. No caso aqui em cima eu coloquei aves da noite, tem o adjetivo aves noturnas, tá? No caso embaixo, vi as alunas da quinta série. Eu não tenho nenhuma outra palavra em específico que pode significar, que dá o adjetivo de da quinta série. Como também o muro de tijolos caiu. Eu não tenho outra palavra que dá um adjetivo específico que significa de tijolos. Então, por conta disso, a locução adjetiva ela é também fundamental quando vocês forem escrever, porque caso vocês não encontrem o adjetivo necessário, vocês fazem uma locução adjetiva para querer adjetivar ao qual vocês estão se referindo, o substantivo a que se refere, que seja no caso aqui de tijolos, o muro, ou então da quinta série, as alunas, para que vocês consigam dar as devidas informações necessárias para o leitor conseguir absorver o que você está querendo dizer. Tudo bem? Bem, pessoas, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham absorvido as informações. Caso vocês tenham dúvida, eu irei sanar o mais rápido possível. Tentem me mandar a dúvida no privado do WhatsApp, que eu já estou lá no grupo lá do Tetris. Ou então, mandem um e-mail também, que eu vou conseguir resolver a dúvida de vocês. Se eu não me engano, a live será sábado, se eu não me engano, que eu vou falar, já vou entrar na parte de literatura com vocês. Então, claro, se vocês quiserem perguntar na live algumas dúvidas sobre os adjetivos, não tem problema. Essa aula foi só mais para que vocês relembrem tudo aquilo que vocês viram na escola. Então, imagino que a memória vai ser novamente ativada e aí vocês irão absorver essas informações muito mais fácil. Já entrando na parte de literatura, provavelmente eu vou fazer um vídeo no sábado. Ou um vídeo parecido com esse, tá? Apenas a minha voz e vocês vendo os slides. Ou então farei uma live, ainda eu vou decidir junto com o pessoal do Tetris. Tudo bem? Mediante essas informações que eu passei para vocês, já também agora estarei postando a atividade, tá? São 10 questões voltadas para adjetivos. E tem algumas coisinhas também falando sobre substantivo, porque o adjetivo sem substantivo não é nada. Então, mediante esse estudo que eu passei para vocês, esse vídeo e também os slides, vocês conseguem responder as 10 questões tranquilamente, tá? Depois eu faço o envio para vocês da nota, porque vocês não terão a nota de imediato, se eu não me engano. E aí, caso vocês não tenham, quer dizer que eu terei que autorizar para enviar um e-mail para vocês com a nota que vocês tiraram. Então eu vou conseguir avaliá-los de uma forma individual, para saber quem está com mais dificuldade, quem está com menos dificuldade, e alinhar todos no mesmo caminho, tudo bem? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Um grande abraço.